Você já se pegou diminuindo o próprio volume para não causar incômodo? Já sorriu quando queria chorar? Ou concordou quando preferia gritar? Se sim, você não está sozinha. Existe uma armadilha silenciosa que muitas mulheres aprendem a habitar desde cedo, um espaço onde ser fácil vale mais do que ser livre. E o pior, quase ninguém percebe quando isso acontece, mas hoje esse padrão vai ser desmontado. Antes de continuar, quero que você diga nos comentários: 1. Se já se viu nessa situação, ou 2. Se conhece alguém que vive assim. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, porque no final teremos uma reflexão poderosa sobre como reconquistar o que foi perdido. Aqui está a verdade nua e crua. Muitas de nós fomos treinadas para a invisibilidade, não através de ordens diretas, mas de recompensas sutis, um elogio por sermos maduras demais para nossa idade. Um alívio visível no ambiente quando não fazemos perguntas difíceis. A maneira como os conflitos desaparecem quando nós desaparecemos primeiro. O sistema nos ensina, sem precisar dizer uma palavra, que ocupar menos espaço é a moeda de troca para sermos amadas. Mas quem realmente se beneficia desse silêncio? E o que acontece quando, anos depois, você tenta encontrar sua própria voz e descobre que ela quase não existe mais? A jornada que vamos começar hoje não é sobre culpar ninguém, é sobre entender os mecanismos que nos moldaram, porque só assim podemos desativá-los. E acredite, o final desse vídeo pode mudar a forma como você enxerga cada escolha que fez até agora. Ela nunca foi uma criança barulhenta. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque aprendeu, sem que ninguém precisasse ensinar, que as coisas fluíam melhor quando ela ficava um pouco mais quieta. Os adultos sorriam mais quando ela concordava. As discussões familiares se acalmavam quando ela se tornava uma espectadora em vez de uma participante. Aos poucos, ela internalizou uma regra não escrita. Ser amada era sinônimo de ser conveniente. Essa adaptação não aconteceu da noite para o dia. Foi uma erosão lenta, quase imperceptível. Um comentário aqui, não seja dramática. Um suspiro ali, você está sendo sensível demais. Até que ela começou a filtrar suas próprias emoções antes mesmo que elas chegassem à superfície. O que parecia ser inteligência emocional era, na realidade, um sistema de autopreservação. Ela não estava sendo calma, estava sendo estratégica. E o mais cruel, quanto melhor ela ficava nesse jogo, mais elogios recebia. Nossa, como você é tranquila, diziam, sem perceber que aquela tranquilidade era feita de ausências. Ausência de opiniões fortes, ausência de necessidades óbvias, ausência de qualquer coisa que pudesse abalar o conforto alheio. Mas, debaixo dessa máscara de adaptação perfeita, algo sempre ficou claro. O preço da aceitação era a própria voz. E quando você passa anos editando cada palavra, cada gesto, cada reação, chega um momento em que você já não sabe mais quem seria sem esse filtro. Ela se tornou tão boa nisso que nem percebeu quando parou de ser uma escolha. Saber exatamente qual tom de voz usar, qual expressão facial adotar, quando recuar e quando fingir que estava tudo bem, essas habilidades finamente ajustadas já não eram mais truques sociais. Tinham se tornado a única maneira de existir. Os psicólogos chamam isso de falso eu. Mas o termo é enganoso. Não se trata de uma persona deliberada, e sim de um reflexo condicionado. Como um músculo que se desenvolve de mais de um só lado do corpo, essa hiperadaptação cria uma assimetria na alma. Você aprende a antecipar o que os outros precisam antes mesmo que eles saibam, mas esquece como perguntar a si mesma o que quer. Gabor Maté explica esse fenômeno como a escolha entre pertencimento e autenticidade. Para crianças sensíveis,
A equação é simples. Ser verdadeira significa ficar sozinha. Ser aceita significa deixar partes de si para trás. E assim, peça por peça, o que começou como estratégia de sobrevivência se transforma em identidade. O corpo paga o preço, primeiro, uma tensão nos ombros que nunca vai embora, noites de sono agitado, mesmo quando não há nada óbvio preocupando. Um cansaço que não é físico, mas existencial. O peso constante de monitorar o ambiente emocional como um meteorologista obsessivo. A ironia mais cruel: quanto mais eficiente você se torna nesse papel, menos as pessoas conseguem ver o que isso te custa. Elas celebram sua força, sem perceber que estão aplaudindo uma especialista em autonegação. Eles dizem como você é madura, e não percebem a faca afiada embutida nesse elogio. Cada vez que alguém comemora sua tranquilidade, sua capacidade de não causar ondas, o que estão realmente celebrando é sua ausência. Você se tornou tão boa em ser o que os outros precisam que esqueceram de perguntar quem você realmente é. Esses elogios criam uma armadilha perfeita. Quando te chamam de fácil de lidar, o que ouvimos é: continue assim, continue pequena. Quando dizem, nossa, você nunca reclama, o subtexto é claro: reclamações não seriam bem-vindas. E assim, o que começou como estratégia de sobrevivência se transforma em expectativa social. E pior, em auto-expectativa. A pior parte, você começa a acreditar nessa ficção. Quando ouvimos repetidamente que somos a filha que nunca dá trabalho, internalizamos que dar trabalho é falhar. Quando nos elogiam por nossa paciência infinita, aprendemos que impaciência seria inaceitável. Os elogios se tornam coleiras invisíveis e nós, sem perceber, aprendemos a ficar dentro dos limites que eles demarcam. Há um tipo especial de solidão nisso tudo. As pessoas amam a versão de você que não existe, a versão sem necessidades, sem bagagem emocional, sem demandas. E você, que conhece a verdade, fica presa no dilema: arriscar ser rejeitada por quem realmente é ou continuar sendo amada por quem finge ser. Chega um momento em que você esquece como era falar, sem primeiro ensaiar mentalmente as palavras. Esquece como se sentia expressar uma opinião sem antes medir a temperatura emocional da sala. Esquece até mesmo quais eram seus gostos. Genuínos porque por tanto tempo escolheu o que era mais conveniente, o que causaria menos ondas. Esse apagamento não acontece em um rompante dramático. É uma erosão lenta, quase imperceptível, como a maré levando grãos de areia um por um. Você nota primeiro nas pequenas coisas. Não consegue decidir que filme quer assistir porque está acostumada a seguir a preferência alheia. Sente um vazio ao ser perguntada sobre suas opiniões, como se estivesse buscando respostas em um quarto vazio dentro de si. A neurociência explica esse fenômeno. Quando certos caminhos neurais são pouco utilizados, eles se atrofiam. Da mesma forma, quando você deixa de expressar certas partes de si mesma, essas partes deixam de existir. Não porque desapareceram, mas porque foram silenciadas por tanto tempo que já não sabem mais como se manifestar. Você se torna estrangeira em seu próprio território emocional. O mais cruel é que ninguém percebe seu desaparecimento. Afinal, você ainda está ali, sorrindo, acenando, participando da conversa. Mas você sabe, aquela não é você. É um fantasma bem treinado, um eco de expectativas alheias. E quando olha no espelho, às vezes se pergunta: quem seria eu se tivesse permissão para existir por inteiro? O corpo nunca mente. Enquanto a mente se adapta, se justifica e racionaliza, o corpo guarda a verdade como um arquivo confidencial. A tensão crônica nos ombros não é apenas cansaço, é o peso não compartilhado. As noites de insônia não são apenas agitação.
São o sistema nervoso que se recusa a desligar, treinado que está para permanecer em alerta constante. Você percebe os sinais, mas os atribui a outras causas. A enxaqueca que aparece sempre depois de engolir palavras importantes. A dor nas costas, que piora quando você se faz pequena demais. O estômago embrulhado antes de situações onde sabe que precisará performar serenidade. Seu corpo virou um tradutor de emoções não expressas, transformando sentimentos silenciados em sintomas físicos. A medicina chama isso de somatização, mas o termo é frio demais para descrever o que realmente acontece. Não se trata apenas de doenças psicossomáticas. É seu organismo fazendo greve, recusando-se a continuar o trabalho sujo de armazenar o que você insiste em não processar. Cada dor é uma carta de amor raivoso do seu corpo, implorando para que você finalmente o escute. Os médicos podem não encontrar causas físicas, mas isso não significa que a dor não seja real. Ela é tão real quanto o preço que você pagou por tanto silêncio. O paradoxo é cruel. Você se calou para evitar conflitos, mas agora seu corpo virou o campo de batalha. E dessa vez, não há como fugir da conversa. A jornada de volta para si mesma começa com perguntas simples, mas profundamente revolucionárias. O que eu quero? O que eu sinto? O que eu preciso? Perguntas que parecem básicas, mas que foram enterradas sob anos de condicionamento. Essa redescoberta não acontece da noite para o dia. É um processo delicado de desarmar sistemas de defesa que você nem sabia que tinha instalado. Os primeiros passos são quase imperceptíveis. Um não dito em voz baixa, mas dito. Uma preferência, expressa, mesmo que trivial. Um momento em que você surpreende a si mesma, priorizando seu conforto sobre a comodidade alheia. Esses pequenos atos de rebeldia íntima são sementes plantadas no solo de uma nova identidade. Com tempo e paciência, elas começam a brotar. A verdade libertadora é esta: você não está quebrada, apenas adormecida. Todas essas partes que você acreditou ter perdido, a voz autêntica, os desejos genuínos, a capacidade de ocupar espaço sem culpa, elas nunca desapareceram. Foram apenas postas em hibernação, esperando o momento seguro para emergir. Recuperá-las não é egoísmo, mas um ato radical de autopreservação. O caminho à frente não será linear. Haverá dias em que o velho hábito de se diminuir voltará, com força. Mas cada vez que você escolher se honrar, estará refazendo os caminhos neurais da autenticidade. E assim, pouco a pouco, você se tornará alguém que não precisa mais escolher entre ser amada e ser inteira.